Afinal de contas, como podemos entrar na presença de Deus? Como é isso na vida de oração? Vamos falar um pouquinho sobre isso na palavra do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, que alegria mais uma vez, vamos juntos na palavra do Senhor, vamos mergulhar no texto de hoje, está em Êxodo, capítulo 40, versículo 16 ao 21, depois o versículo 34 ao 38. Lembre sempre de se inscrever conosco, nos seguir justamente nos canais aí, nas redes sociais, da qual você está justamente acompanhando essas homilias. Bom, vamos juntos. Naqueles dias, Moisés fez tudo o que o Senhor lhe havia ordenado. No primeiro mês do segundo ano, no primeiro dia do mês, o santuário foi levantado. No primeiro dia daquele ano, Moisés levantou o santuário, colocou as bases e as tábuas, assentou as vigas e ergueu as colunas. Estendeu a tenda sobre o santuário, pondo em cima a cobertura da tenda, como o Senhor lhe havia mandado. Depois, tomando o documento da aliança, depositou-o dentro da arca e colocou sobre ele o propiciatório. E introduzindo a arca no santuário, pendurou diante dela o véu de proteção, como o Senhor tinha prescrito a Moisés. Então a nuvem cobriu a tenda da reunião e a glória do Senhor encheu o santuário. Moisés não podia entrar na tenda da reunião, porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor tomava todo o santuário. Em todas as etapas da viagem, sempre que a nuvem se elevava acima do santuário, os filhos de Israel punham-se a caminho, e nunca partiam antes que a nuvem se levantasse. Pois de dia a nuvem do Senhor repousava sobre o santuário, e de noite aparecia sobre ela um fogo que todos os filhos de Israel viam em todas as suas etapas. Palavra do Senhor. Olha que interessante essa coisa da presença do Senhor que se manifestava como uma nuvem. Em outras oportunidades, para quem acompanha as homilias, sabem que esta dimensão da nuvem, ela fala da presença do Senhor, por quê? Porque a nuvem é algo que você não pode pegar. Você não pode falar assim, padre, vem aqui que eu vou te pegar um pedacinho da nuvem para você. Você não tem como aprisioná-la. Assim é a presença de Deus. Você não tem como moldá-la, porque ela se apresenta como quer e ela adquire várias formas. Então, a presença do Senhor, ela vai adquirindo várias formas, ela vai justamente se moldando aquilo que ela deseja, aquilo que o Senhor deseja. Nós não podemos, então, colocá-la numa caixinha. E isso é muito importante para nós. Ou seja, eu vou falar aqui da presença, mas é lógico, é a presença de Deus que vem até nós. Nós temos que fazer a nossa atitude de espera. E aqui, queria colocar essa atitude de percepção, ou seja, quando a presença entrava no santuário, o povo já sabia. E quando ela entrava, o povo também sabia que não deveria entrar justamente ali no santuário, no lugar onde estava a arca. Por quê? Porque havia justamente uma espera. De repente, quando esta nuvem ficava acima, quando ela saía, logo também aparecia um fogo e eles se deixavam guiar por este fogo. Mas aí temos algo muito interessante e eu quero destacar aqui uma experiência de Santa Teresa d'Ávila. No que sentido? O que ela vai dizer? Nós vamos caminhando na vida espiritual e cada vez mais nós vamos tendo uma sensibilidade à presença de Deus. O que é essa sensibilidade? É que você vai percebendo que Deus agora quer te tocar, Deus quer falar com você, você percebe uma presença que de repente está ali e não tem molde. Por quê? Porque isso pode acontecer enquanto você está na capela, enquanto você está na cozinha, quando você está andando para o trabalho, quando você está dirigindo, não tem lugar. Você de repente pode estar agora, por exemplo, assistindo esta homilia, de repente vem uma presença. E é interessante porque essa presença se tornando sensível,
Santa Teresa ela vai falar de uma oração que ela chama oração de quietude. Eu quero chamar a atenção para esse tipo de oração, embora, lógico, a presença de Deus ela pode vir de outras maneiras, como eu disse, não é uma coisa que você coloca na caixinha, e ela vai falar de outras formas de oração, que são orações mais unitivas, lógico, aí muito mais mergulhado na presença, mas ela vai falar da oração de quietude, que é uma oração justamente onde entramos na vida espiritual mais contemplativa, mais interiorizada, né? Quem quer saber um pouquinho mais sobre isso, se você não está acompanhando essa homilia no meu canal, entra lá no meu canal, vai ter lá uma coisa só sobre oração de quietude e todas as outras orações também que Santa Teresa traz. Bom, aí o que acontece? Santa Teresa ela vai dizer o seguinte, que a alma começa a perceber esta presença, ela entra então nesta presença, ou seja, ela entra não porque ela foi, mas porque a presença veio, tá? Sempre isso. Não é um eu vou, é que ele vem, ok? Então ele vem e essa presença era tão forte, tão intensa, tão suave, profunda e traz este fogo que a alma ela não quer se mover. É interessante, por quê? Porque a experiência é de que se você mover, você vai perder a presença. É como se você tivesse encontrado uma coisa tão profunda e que se você movesse alguma coisa, poderia correr o risco de sair daquela presença e a última coisa que você quer é sair daquela presença. Santa Teresa fala que isso é uma ilusão da alma, lógico, porque você não vai sair da presença a não ser que ele queira, mas é tão doce, tão suave que você não quer de forma nenhuma, não quer correr o risco de se movendo a presença sair. Então, esta oração, vamos dizer assim, você tem que ficar, vamos dizer, te paralisa, justamente te torna quieto, porque é como você entrasse nesta, vamos dizer assim, neste sabor, né? Este saborear a presença de Deus. É lógico que isso são alguns minutos, não são grandes tempos que se vive essa experiência, mas é lógico, cada uma dessas experiências marca uma alma, marca uma entrada na vida espiritual de uma forma mais profunda. Todos nós podemos ter essas experiências. É muito normal ter uma certa experiência de presença quando nós temos momentos de oração fortíssimos, né? E isso é bom, isso é bonito, isso é uma forma. Mas quem já saboreou, quem já viveu essa experiência, pode muito bem entender que há uma diferença. Embora tudo seja presença, há uma diferença, vamos dizer assim, muito grande entre uma coisa e outra, entre uma experiência e outra. E aí você pode imaginar o que deve ser a diferença entre uma oração de quietude e uma oração de unitiva, uma oração de quem está no matrimônio espiritual. Então são coisas desproporcionais, mas todos trazem uma presença, mas a capacidade de captar da alma, é lógico, é muito diferente. É como nós tivéssemos justamente diante do sol, de uma grande fonte de luz e de calor, mas nós tivéssemos somente um pequeno pavio. Embora o sol seja grande o suficiente para se acender muito mais do que uma chama de um pavio de uma vela, nós só temos aquilo. A consequência não é porque não há espaço ou que a fonte não seja muito grande, mas é que realmente nosso pavio geralmente é pequeno e ali nós fazemos a experiência de acordo com o pavio que nós trazemos, usando uma imagem que Deus Pai utiliza, né, justamente para falar das almas que se aproximam da sua presença eucarística, né? Cada um traz um pavio e aquele que tem muito desejo, um pavio mais grande também traz. Então pedimos justamente, nós não podemos falar como entrar na presença de Deus, mas podemos dizer que a própria caminhada espiritual vai te levar a esta presença. Mas quando você a reconhecê-la, fique nesta presença que Deus tem te chamado. Deus vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.